Boa noite, meu querido aluno do curso de Processos Gerenciais, segundo período. Vamos continuar com nossa aulinha sobre oratória. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do jogo da oratória. Na aula passada falamos sobre a questão do quebra-cabeças e você tem que montar, só que o jogo ele é pesado, porque se você não sabe jogar, você vai perder esse jogo. E algumas condições básicas para que você não perca esse jogo é que você fique atento a alguns sinais que você passa para sua plateia, que não são interessantes você passar. Primeiro, jamais adote uma postura imóvel e rígida. É falar feito como se fosse um robô. Jamais. Devida ao seu palestrante, devida ao seu professor, devida ao seu orador, ele tem que utilizar o espaço que está disponível. Não é você ficar rígido, olhando as pessoas como se fosse um robô. Não! Você tem que se movimentar, tem que chegar perto das pessoas, tem que saber usar a entonação de voz, a expressão facial, a expressão corporal. Outra coisa, jamais também fica, aqui, ajeitando o nó na gravata o tempo todo. Se você, no caso, for homem, se você for mulher, fica ajeitando a saia para um lado e para o outro. Jamais ficar assim, ajeitando o tempo todo o batom. O batom tá ali, você já preparou sua maquiagem, você tá linda, maravilhosa. Não precisa ficar o tempo todo, não. Porque isso gera para a tua plateia uma certa insegurança, alguns cacuetes. Outra coisa, se você vai fazer sua apresentação lá, tá lá com aquela sua caneta raio laser, parece que você tá numa luta em Star Wars, Darth Vader. E você tá lá com aquela caneta para um lado e para o outro, e você jamais pode ficar apontando, ameaçando pro seu público esse ponteiro, porque imagina se pega no olho do cara, vai ser horrível. Outra coisa que você jamais deve fazer é ficar, na hora que tá na frente das pessoas, se apoiando uma perna de um lado. Aí cansou, aí se apoia no outro. Balançando para um lado, balançando para o outro. Isso é muito chato, porque mostra que você está cansado, você está indisposto para fazer aquela apresentação. Você tem que assumir uma postura na largura dos seus ombros, dos pés alinhados, onde você tem uma postura mostrando que você está feliz de estar ali, que você está segurando, aí fica lá. Cansou. Balançando para um lado e para o outro. Não fique se apoiando, trocando uma perna para outra. Outra coisa, a gente vê alguns costumes de ficar pigarreando, bocejando no meio de uma plateia, ficar se coçando, ficar pigarreando. Não dá. Então são coisas que a gente tem que evitar na hora que está na plateia imensa. Somente imagina tu pigarreando no microfone, todo mundo vai ficar escutando. Isso se incomoda. Outra coisa, chata pra caramba, e você tá lá numa apresentação, e se você ensaiou, você se preparou, tu não precisa ficar olhando pro relógio o tempo todo, tu sabe que tem 1 hora, 1 hora e meia, às vezes tem aquele cara que fica ali controlando o tempo da tua apresentação, e é só levantar um papelzinho para você saber que tem 10, 15, 20 minutos para concluir, e não você ficar o tempo todo olhando pro relógio. Eu fui para uma palestra uma vez, chato, o cara se propôs a falar 2 horas, quando chegou 1 hora e meia, não tinha mais o que falar, ficou olhando pro relógio, enrolando a plateia o tempo todo, e ficou lá o tempo todo olhando pro relógio. Chato demais. Outra, tá na apresentação, quando alguém faz uma pergunta para você, jamais faça isso. Ficar cruzando os braços na frente do seu corpo, até parece que você tá numa postura fechada, que você não quer acolher aquilo que o cara quer falar para você. Você não tá aberto para uma crítica ou uma pergunta. Isso é muito chato. A pior coisa que você pode fazer também é dar as costas para a tua plateia. Jamais dê as costas para sua plateia. Jamais. Você tem que ir olhando de frente para ela. Outra, jamais faça aqueles gestos que demonstram que você está nervoso. Eu já fui para palestra, o cara pega o microfone e fica balançando o microfone assim. Se ele cara vê que o cara está tremendo, ou você ficar com aqueles cacuetes, ficar ou coçando a cabeça o tempo todo, coçando a orelha, puxando a orelha, ou bota a mão aqui na barba, puxando. São coisas que você tem que evitar. Outra, com relação à postura, jamais, não vou ficar balançando para um lado, não vou ficar balançando para o outro, mas vou ficar abrindo minhas pernas como se você fosse, sei lá o quê, um V humano. Não fique com as pernas abertas demais, tem que estar na largura dos teus ombros. Outra, tem gente que fala e fica, quando vai falar, fixa os olhos para cima, não olha para a plateia, olha para o lado, olha para o chão, mas não consegue olhar para a plateia. A sua obrigação é olhar para o seu público, visualizar o seu público. O público está aqui, você fala com ele visualizando para o lado de cá,
Ele está aqui, você visualiza ele aqui na frente. Ele está aqui também, você visualiza do lado esquerdo. E o ideal é que você fique visualizando todo mundo. A plateia precisa ser afagada visualmente. Ela precisa ver e perceber que você sabe que eles estão ali. Outra coisa, não leva chaveiro, não leva caneta, para não ficar rodando a caneta aqui no dedo, um papel ali na frente, puxando o tempo todo, ou botar a mão no bolso e ficar balançando o chaveiro. Outra, jamais bota a tua mão no bolso na hora que você está na frente, é horrível você falar. Aí fica puxando, esticando o ombro, horrível isso. Tem que pensar que essas posturas não são posturas boas para quem está assistindo, são posturas péssimas. Outra, gente que fica lá passando a mão no cabelo, quando o cara faz uma pergunta, ele faz assim. Pior é quando ele faz assim. Pior ainda, porque mostra que eita, fui pego. Essa pergunta eu não sei responder. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ver se eu enrola a plateia. Não, seja humilde, não sabe responder. Não sabe? Não sei, vou pesquisar e lá na frente eu prometo a vocês que queria pegar seu e-mail ou o zap e manda a resposta. Seja humilde. Ficar mexendo no óculos o tempo todo. Ficar pegando o nariz, mexendo no seu anel, na sua aliança. Não dá. Fiquem atentos, são posturas que não são boas para quem está vendo. Outra, tem gente que olha através das pessoas, como se as pessoas não existissem ali. Quando está passando por cima delas. Não, visualize e visualize bem. Outra, as mãos, o que é que eu faço com minhas mãos? Você usa suas mãos e você gesticula. Agora não pode ficar gesticulando como se fosse um ventilador, uma hélice e não dizer nada. Tem que saber usar de maneira comedida as suas mãos, porque elas fazem parte do seu corpo e também fazem parte do seu processo de comunicação. Outra coisa que você tem que evitar é o complexo de enceradeira. E o que é o complexo de enceradeira? O cara tem um espaço grande pra caramba e fica indo e voltando no mesmo lugar. Às vezes ele nem pro lado ele só vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente. Chega um momento que o cara cansa de olhar aquilo ali. Então são coisas que a gente tem que se aperceber, tem que filmar para ver o que, é que a gente está fazendo de errado. Ah, eu cansei, não aguento mais ficar em pé, vou dar uma palestra de 1 ou 2 horas. A coluna vai pedir, a coluna vai quebrar. Mas se você tem uma base postural e se você está cansado, flexiona um pouco o joelho e encaixa a coluna. Na hora que você encaixar, tem que ser um movimento leve. As pessoas vão ver, não vão nem perceber realmente que você está sentindo uma dor, que a coluna está realmente cansada, já está pedindo, dando sinal que você precisa parar. Mas na hora que você flexiona um pouco o joelho, deixa a coluna ereta, encaixa a coluna, encaixa o quadril, dá um alívio e aí você consegue continuar por mais 30, 40 minutos. Não vai resolver, não vai aliviar a dor em definitivo, mas vai dar um alívio para você. Quando você vai usar suas mãos e seus braços, os teus gestos não podem ser alheios. As tuas mãos, obviamente, tem que estar soltas, mas não pode estar amarrada. Tá lá na frente com a mão assim. A mão assim. 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 Jamais se utilize desses gestos quando estiver lá na frente falando às pessoas. Você não está no exército. Você não está no meio de uma briga. Então entendam isso. E mãos no bolso, jamais. Outros gestos, quando você for utilizá-los, eles têm que estar acima da linha de cintura. Então, ideal. Quer fazer uma medição? Faz isso aqui, ó. E bota na altura do teu ombro, do teu umbigo. Então tem que estar daqui para cima. Então você vai falar, vai gesticular, tem que estar aqui. Porque você chama a atenção da sua comunicação para cá. Tem gente que fica batendo aí embaixo. Você não tem que chamar a atenção para baixo, porque as suas palavras não estão saindo aqui da linha de cintura, estão saindo aqui da altura da sua boca. Então tem que estar tudo aqui. O gesto, a gesticulação tem que estar aqui, nessa altura. E os braços soltos, obviamente, ao longo do seu corpo. Outra, a questão das expressões faciais. Tem gente que fala uma coisa e dá uma expressão facial completamente diferente. Tá feliz? Tô. Como é que você tá feliz que você botou na cara dessa? Então tem que pensar muito o que é que você vai fazer da sua expressão facial. Tá feliz? Claro que eu tô. Feliz pra caramba. É assim que você tem que passar. Mas para isso, para você visualizar, você vai ter que filmar e ver como é que você está se comportando na sua palestra. O olhar ele tem que ser com foco para as pessoas e distribuído. Não é aquele olhar para a brisa que não para em nenhum lugar. E outra, jamais olhe para cima e para baixo. A plateia está aqui. Ela quer ser acolhida, ela quer ser afagada. Não deixe jamais de fazer isso. Outra coisa, a voz.
ela tem que ter uma boa complementar rítmica com o seu público. O público mais novo, tendencialmente, você pode falar mais rápido, porque com certeza ele vai entender. Mas aquele público um pouco mais velho, ele carece que você fale de maneira mais polida, uma maneira mais tranquila para que ele entenda. E a palavra ela tem que ter interpretação. Às vezes a rapidez no discurso parece que você está perdido no meio do caminho. E às vezes no meio de uma plateia você carece, para chamar a atenção dela, de usar projeção da sua voz. Então você tem que saber articular as palavras, tem que ter complementar rítmica com o seu público e saber articular tanto o que você vai falar, saber dividir o texto, que esse vai ser um diferencial na hora que você estiver discursando, na hora que você estiver numa palestra, num simpósio, num seminário. Outra coisa, a pior coisa que tem é quando você vai para uma palestra, tá lá, forma mesa, aquele cara vai dar aquela palestra sentado. Pelo amor de Deus, isso é um saco. O cara lá parado o tempo todinho falando aqui, parece que está morrendo. Não, entendam, hoje à noite eu vou falar sobre determinado assunto. Eu queria que vocês me acompanhassem. Aí daqui a pouco você olha para a plateia, tem gente cumprimentando um outro. Todo mundo se cumprimentando. Cansado, porque o ideal é chamar esse cara, contratar ele, para à noite ele dar uma palestra para você. Porque quem tem insônia com certeza vai dormir sem maiores problemas. Então vamos lá para a nossa próxima aulinha.